importante a gente lembrar um pouquinho a história do SUS, porque, assim, hoje existe o teto de gastos em relação ao SUS na saúde e na educação, né? Que culmina muito o que está acontecendo no SUS hoje, né? Hoje nós estamos numa situação trágica, é uma tragédia que está acontecendo em São Paulo, no nosso país, e no mundo inteiro, né? Mas estou falando especialmente aqui no Brasil, pelas questões políticas, de falta de investimento em saúde e educação. Então, eu acho que a gente tem que relembrar um pouquinho da questão da importância no SUS, da importância da saúde, da importância que tem o SUS hoje na pandemia, né? Porque se não fosse a pandemia, se não fosse o SUS hoje enfrentando aí essa pandemia, eu acho que a população estava completamente desassistida. Não que ela não esteja atualmente, Tá, né? André, Não que mas ela... então, se você quer voltar no tempo, então, vamos falar qual foi o impacto que você viu ou testemunhou pessoalmente ou através de colegas do teto de gastos no SUS. Bom, o primeiro impacto que teve em relação ao teto de gastos foi as parcerias com as OS, né? A parceria com a OS, eu acho que a gente tinha que estipular aí uma auditoria nessas parcerias. Por quê? Porque existe um dinheiro investido, não nos profissionais, não na assistência primária, porque eu acho que a assistência primária é fundamental e primordial. Hoje nós temos uma quantidade grande de pacientes nos hospitais, sendo que as AMAs, as UBSs, que são instaladas ali na comunidade, poderia dar assistência a essa população, entendeu? Quando a população tem os primeiros sintomas, se nós tivéssemos um SUS fortalecido com investimento, nós teríamos uma equipe de profissionais sendo disponibilizado para a população em todos os bairros e sendo assistida diariamente, né? Hoje acontece o seguinte: nós não temos esse investimento na atenção primária. Hoje não existe investimento nesses bairros onde necessitam de ter UBS, porque tem bairros que não têm UBS. Então, a importância do SUS é exatamente essa: você acompanhar um paciente que está assintomático em relação ao Covid-19, acompanhar esse paciente, a identificar se esse paciente precisa de internação, precisa de uma internação, precisa de uma enfermaria ou precisa de um UTI. Não existe hoje um investimento nas UBSs para tratamentos básicos em relação à orientação da população, em relação à hipertensão, à diabetes, à gravidez na adolescência. Então, são assuntos fundamentais hoje que deveriam existir no SUS. Isso é fundamental para você fazer uma prevenção da população, para você não investir tanto em hospitais. Quando a gente passa isso em relação à pandemia, não existe internação nas UBSs, as UBSs estão lá para aquele pronto atendimento. Hoje, você não consegue, as UBSs deveriam encaminhar um paciente, por exemplo, com um diagnóstico de câncer em 30 dias. Isso, pós-pandemia, não acontece mais. Então, tem pacientes morrendo além da Covid-19, da necessidade de ser acompanhado por profissionais de saúde, morrendo também com outras patologias, sem esse acompanhamento, exatamente por falta de investimento em profissionais, por falta de abertura de novas UBSs, por falta de investimento na saúde pública no nosso país. O problema, Zenha, não é a Covid-19, o problema é um acidente de carro, um acidente doméstico, uma queda, ou um tratamento que precisa de acompanhamento médico, exames e cirurgias. Nenhuma dessas pessoas estão sendo acompanhadas. Então, a Covid-19 ela só veio agravar a situação que já estava em colapso, né? Hoje nós temos aí as pessoas que foram contaminadas, por exemplo, na Covid-19, ela sai de uma UTI, sai de uma enfermaria com várias outras patologias, com várias outras sequelas da Covid, Problemas que são questões neurológicos, né? neurológicos, cardíacos, musculares, porque muitas pessoas chegam com fraqueza muscular, porque elas perdem peso, perdem força diante de uma internação prolongada. Então, precisa de fisioterapeuta, não tem disponível nas UBSs, o que deveria ser disponibilizado, não tem fisioterapeuta. Hoje, a gente pode falar em relação à pandemia, a gente fala assim, olha, o paciente precisa de um hospital, precisa de uma enfermaria, o paciente precisa de uma UTI. O paciente
que está em casa, por exemplo, em home office, né, convivendo com a família, ou então sozinho, ou então com os filhos, ou então com a mãe, ele está realmente ficando mais adoecido em relação às doenças psicossomáticas. Com Então, certeza. a questão da pandemia, ela trouxe inúmeros outros problemas. É por isso que eu gosto muito de falar do investimento no SUS, da importância que tem o SUS na nossa vida, né? É claro que agora a emergência, vários hospitais estão fechados, de portas fechadas, muitos deles aqui O no seu, nosso inclusive, né, município. André? Não tá? O seu não está exclusivo para o Covid? O meu está exclusivo para a Covid. Todo paciente que chega lá com alguma emergência, ele passa por uma avaliação na porta do hospital por algum médico, por algum enfermeiro, para ver se é aprovado entrar. O risco, Azenha, é o seguinte: você chega lá com um trauma, sofreu uma queda, uma fratura exposta, aí o hospital ele acolhe você. O problema é que quando você entra para aguardar uma vaga no SUS, porque lá a gente não está realizando cirurgias, você acaba sendo contaminado. Por quê? Porque todos os setores viraram setores de De atendimento Covid. específico para a COVID. Então, assim, como é que eu posso receber um paciente que precisa de um atendimento, ou vai ficar 1, 2, 3 dias internados, e tem que ser transferidos para outro hospital que esteja realizando cirurgias, entendeu? De urgência. Então, o risco é muito grande de todos esses hospitais que têm alguma área de Covid. Eu me recordo claramente do primeiro paciente que chegou lá no hospital. Ele ficou no pronto-socorro, e os profissionais de saúde tinham muito receio de até passar por aquele setor, né? Hoje, o hospital todo é só atendimento de Covid-19, com exceção do primeiro andar, que é a maternidade e o berçário. Nós temos pacientes em todos os andares dos hospitais. Alguns hospitais, alguns andares são de OS, né? E outros são da autarquia, né? Da Secretaria de Saúde. E, assim, eu acho que o atendimento, não existe um padrão de atendimento. Por exemplo, em relação ao primeiro ano, eu vou falar desde março até janeiro. Em relação a esse período, não teve uma superlotação, existia muitos pacientes contaminados, foram transformados vários setores em UTIs. Então, assim, era um atendimento ainda aceitável, o número de pacientes com o número de profissionais trabalhando. A partir de janeiro, começou uma superlotação. A gente chegava, tinha pacientes, porque ao lado do meu hospital existe uma AMA que atende o paciente se ele está com uma saturação mais baixa, ou um coração mais acelerado. Vou falar de uma forma mais simples para as pessoas entenderem. Um coração mais acelerado, uma gripe ou febre, então são sintomas que precisam de um atendimento de enfermaria. Então, era encaminhado para a gente. Por exemplo, lá no setor onde se chama gripário, a gente comporta 10 pacientes a 11 pacientes no máximo. A partir de janeiro, nós começamos a atender de 35 a 50 pacientes por dia nesse setor, num plantão de 12 horas no turno. Aí eu imagino que Entendeu? começou a faltar gente. Começou a faltar gente, profissionais de saúde, que você fala. Isso. Não tem como, não tem como a gente atender 50 pacientes, por exemplo, em um enfermeiro e 10 auxiliares e técnicos, não existe. É impossível, você precisa fazer a medicação, você monitorar o paciente, porque a gente tem que acompanhar o paciente contaminado de Covid, a oxigenação dele, né, o O2, então tem que ter um monitor. Se a gente não tem monitor suficiente para todos, então a gente fica com um oxímetro, que é um aparelhinho que a gente vai de paciente em paciente. Então, no dedo, exatamente. Então, você vai acompanhando esse paciente, olha, visualmente, você acredita que aquele paciente está com a saturação baixa, você vai lá, olha, acompanha aquele paciente. Então, assim, é surreal você ter 10 funcionários, um enfermeiro, um médico que atende no pronto-socorro,
e o outro médico que dá assistência também no Covid. Nessa situação, como é que você atende 35 É muita pacientes coisa, no né? local? Não dá para dar o cuidado individualizado que as pessoas têm direito a ter, deveriam ter no SUS, né? Então, eu acho que essa segunda onda que chegou aqui no nosso país, ninguém estava esperando, nenhum dos governantes. O que, assim, me causa uma estranheza muito grande. Você, nós somos leigos em relação a números que a Secretaria de Saúde federal, estadual e municipal recebem, né? Eu atendo na linha de frente, eu acho que a maior parte da população, eu sinceramente acreditava que viria uma onda que a primeira onda já estava terminando e que não viria a segunda onda como em todos os países, né? Mas eu acredito que os nossos governantes recebiam essas estatísticas todos os dias. Eu sou responsável pela Covid-19, você é responsável e a maior parte da população é responsável, né? A partir do momento que é decretado um lockdown, eu não posso realizar uma festa, eu não posso ir em um bar, eu não posso aglomerar, eu tenho que usar máscara. Hoje nós temos várias pessoas que se negam a andar na rua, a ir num bar, entrar no supermercado, numa farmácia, num avião, que se negam a utilizar máscara. Mas tudo isso é incentivado pelo nosso governo federal, né? Então, fica claro a importância que tem de a gente ter uma liderança consciente e equilibrada diante da situação de calamidade que a gente vive, né? Eu também sei a dificuldade que existe de pessoas que estão passando fome nesse momento, né? Por isso que foi decretado o estado de calamidade no nosso país, para que o governo conseguisse distribuir a maior parte de renda para a população, para reduzir essas desigualdades, essa fome, porque existem pessoas miseráveis, passando realmente fome, não tendo dinheiro de comprar arroz e feijão. Então, a gente tem que conciliar, sim, a economia com o isolamento social, mas tem que ser de uma forma equilibrada e com incentivo da nossa grande liderança, que é o presidente da República, né? A minha cobrança é muito em relação a isso. Por quê? Porque eu acho que é o exemplo máximo seria o nosso presidente Jair Bolsonaro dar esse grande exemplo para a população e proteger aqueles que ele declarou que iria proteger, que são todos os brasileiros e brasileiras, né? Ô, André, você já recebeu gente lá no hospital pedindo cloroquina e essas coisas ou não? Já recebi, sim, já recebi várias pessoas pedindo kit COVID, né? Que não é só a cloroquina, que é invermicida, que o Azitromicina. problema isso, E sim. como que você faz para como é que você faz para convencer a pessoa? Porque essas pessoas parecem estar muito determinadas a tomar o kit. Qual é a conversa? Então, você tem que falar de forma muito técnica para essas pessoas, por quê? Porque existem alguns riscos, né? Essas medicações, elas geram vários outros problemas. Por isso que nós temos uma grande número de pessoas aí na fila de transplantes, né? Em função do comprometimento do rim. Pessoas cardíacas também não podem fazer uso dessa medicação. Então, é uma avaliação, primeiro, do médico, né? É claro que existem muitas pessoas que viram para mim e falam, mas o médico não quer, porque não sei o quê. Então, eles justificam várias coisas, né? A mesma coisa, Azenha, é você tentar convencer um número de pessoas. Hoje nós temos 22% da população que não querem se vacinar. É um Sim. número muito significativo. É. Eu estive responsável no primeiro dia de vacina a chamar, a organizar os horários de vacinação no período noturno para todos os profissionais. E no meu plantão eu identifiquei em torno de 5 pessoas que se recusaram a tomar vacina. E eu faço discurso falando assim, olha, gente, a gente tem que pensar que a vacina não é uma questão política, né? A vacina é uma questão, historicamente, ela prevê várias contaminações. Hoje nós temos, acho que o melhor plano de vacinação do mundo, né? Que é o nosso plano de vacinação. E aí eu ouço coisas até engraçadas. Eu ouvi de uma auxiliar falando assim, não, mas o Bolsonaro nunca incentivou a gente não tomar vacina. Ou seja, é uma eleitora, é uma pessoa que defende, são pessoas trabalhadoras, pessoas simples, que não têm a consciência do mal que está causando para ela e para as pessoas que elas vão atender, porque elas vão atender ali
meu irmão, minha mãe, meu filho, entendeu? Meu companheiro. Então, o risco dessa porcentagem que é alta hoje no país, se negando a tomar vacina, é gritante. Então, é por isso que eu falo, como seria importante se a gente tivesse, e eu não estou falando especificamente do Jair Bolsonaro, poderia ser qualquer candidato, poderia ser de direita, de esquerda, de centro, mas a importância desse cidadão que é a grande liderança, para incentivar o uso a vacinação contra o kit Covid, porque isso, já está comprovado tecnicamente que esse kit Covid não tem eficácia, que depende muito do paciente, né? Nós temos hoje uma pandemia mundial que está afetando os países inteiros, várias populações, e aí tem um grupo de cientistas aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Rússia, na China, estudando de forma séria, querendo proteger a população. Então, como é que eu, uma simples enfermeira, vou questionar a eficácia de uma vacina, vou questionar a eficácia de uma medicação que já está comprovadamente, comprovado cientificamente que não tem eficácia, né? Então, as pessoas têm que ter um pouquinho de responsabilidade quando fazem uma defesa dessa, né? A gente não está falando de uma pessoa que pesquisou a cloroquina aqui. A gente não está falando de 1 ou 2, nós estamos falando de uma população mundial. Se o segredo fosse o kit Covid, a população mundial, os cientistas mundialmente estariam defendendo a utilização dessa medicação. Então, falta um pouco de acreditar nos fatos, né? E você Então, tem visto aí... pacientes mais jovens dessa segunda onda, ou como que está o perfil dos pacientes, pelo menos aqueles que você atende? Então, eu acho que no último plantão, eu estava com mais ou menos uns 30 pacientes. Eu tinha 2 pacientes, um de 80 anos e outro de 92 anos, internados nessa enfermaria que é uma semi-UTI. Todos os outros pacientes, os 33 pacientes que me restaram, eram em torno de 47, 50, 60 anos. Então, a média hoje de pessoas contaminadas que precisam de uma enfermaria e de uma UTI são pacientes jovens, entendeu? E aumentou muito também o número de casos de crianças, de recém-nascidos, que estão precisando aí de uma internação em função da Covid-19. Quem Então, é a acho que a mais gente já jovem que tem você uma... atendeu? foi uma paciente de 22 anos que chegou lá conversando com a mãe, né? E o triste, Azenha, é que a mãe deixa, né, os familiares deixam o paciente na porta do hospital e vão embora. Então, a partir dali, o contato que eles têm são com os médicos, com boletins diários, né? Então, a paciente evolui para uma intubação, ele vai rebaixando, ele é uma morte isolada, uma morte solitária, uma morte sozinha. Foi a Tamires, eu vou falar só o primeiro nome dela, né? Porque a Tamires, de 22 anos, que chegou lá conversando, com uma saturação baixa, mas precisou ser entubado e foi a óbito, infelizmente. Eu tenho vários outros casos. Eu tenho um rapaz, quando eu falo da relação de trabalho hoje, eu tinha um rapaz que trabalhou na rouparia, ele distribuía cobertores e lençóis em todos os andares, né? Chegava no andar, deixava, e ele trabalhava por dia. Ou seja, se você trabalha, você ganha. Se você não trabalha, você não ganha. Se você pega atestado, você não ganha. Então, ele estava já com sintomas da Covid-19, sintomas de gripe, febre, e ele ficou com medo de se afastar, ele continuou trabalhando, e ele desmaiou no elevador do hospital. Foi socorrido, foi entubado, foi a óbito, infelizmente, com 32 anos, um jovem, tinha um bebê recém-nascido. Então, a situação do trabalhador hoje, ele fica muito à mercê, né, dessa questão do capital, dessa questão... preciso trabalhar para levar leite, para levar comida para meus filhos. Tanto é que depois do óbito dele, nós fizemos uma vaquinha, uma arrecadação, para a gente, de alguma forma, acolher essa criança e essa mãe. Um jovem de 32 anos que não queria falar que estava contaminado, que se contaminou dentro do hospital, porque não ia receber a diária dele ali dos dias que ele trabalhou, né? Infelizmente, a gente tem essa relação hoje.
Ô, André, e o impacto para você? Não quero personalizar muito, mas eu acho importante que as pessoas saibam. Você, sei lá quantos óbitos você viu ao longo dessa pandemia, se passam das dezenas ou não, mas como é que é você lidar com isso? Azenha, na verdade, todas as pessoas que trabalham comigo, os profissionais de saúde, eles são muito dedicados, dedicados de verdade. E, assim, eu me recordo, no óbito dessa menina de 22 anos, a Tamires, o plantão acaba. Você trabalha, você vai trabalhando, vai atendendo, mas você fica arrasada. Hum, No início da pandemia, eu chegava em casa, tirava a roupa, deixava do lado de fora, morria de medo de me contaminar. E assim, a gente pensa muito assim, se eu me contaminar, não é tudo bem, mas, né? Mas o problema é você ir para casa, você contaminar o seu filho, a tua mãe, você ter contato com essas pessoas. Então, eu fiquei muito tempo isolada, sozinha. E as pessoas realmente tinham medo de ter relação comigo, de ter contato comigo. Muitos profissionais de saúde iam pegar metrô e ônibus, eles eram expulsos do uhum, metrô. Por quê? uhum, Porque a população acredita que nós, de alguma forma, lidando com esses pacientes, a gente distribui o vírus, né? Exatamente ao contrário, porque eu acho que o cuidado que a gente tem dentro do hospital, de usar máscara, de paramentar, de usar né, o avental, a touca, a gente tem muito mais cuidado que qualquer outro ser humano, né? É muito triste. Eu, sinceramente, tem dias que eu chego em casa, que você vê a evolução do paciente, você recebe o paciente, você conversa com ele, você vai conversar com os familiares, você pede, eu geralmente peço, olha, ore, você tem que acreditar, porque essa questão do pensamento positivo, de você lutar a favor da vida é muito importante, né? hum. Então, eu converso sempre. Aí você vê a evolução do paciente de forma rápida, ir para um UTI, ser entubado, depois fazer hemodiálise, depois rebaixar, depois ir a óbito. É uma situação muito triste. Eu acho que a vida está sendo banalizada. Eu imaginei no início da pandemia que as pessoas fossem dar valor a algumas questões, né? Em função dessa tragédia que a gente está passando. E aí, quando eu saio para trabalhar, eu vejo um bar cheio de pessoas bebendo, conversando sem máscara, banalizando essa pandemia, me traz uma tristeza muito grande. Realmente, você fala assim, eu imaginei que a gente ia passar por isso, ia valorizar mais as questões, ser mais humanos, de ter uma distribuição de renda, de pensar no outro, de diminuir as desigualdades sociais. Aí, realmente, eu particularmente, tenho pensamentos que eu não viveria hoje, Azenha, sem trabalhar. Se falassem para mim assim, Andréia, fica em casa fazendo algum trabalho home office, eu não conseguiria. A gente está olhando uma pandemia aí, quer dizer, com duração até, a não ser que chovam vacinas no Brasil, com duração até a metade do ano que vem. Você tem estamina para viver isso? O que você está achando? O que você está ouvindo dos seus colegas? Eu acompanho muito noticiário em relação a essas questões, porque cada hora muda o cenário político, né? Sai um calendário de vacinação, primeiro era até metade do ano, junho, julho, agora é agosto, saiu uma época que era dezembro. Então, assim, eu geralmente penso muito, se existe algum dos governantes nossos defendendo a economia, ele deveria primeiro defender a vacina, porque a partir da vacinação da população toda, é que a gente vai reestruturar e conseguir seguir em frente em relação à economia, né? Se existe alguém defendendo isso, seria importante ele fazer essa defesa. O problema é que quando a pessoa não acompanha, eu particularmente falo para as pessoas que convivem comigo diariamente, falo assim, André, é isso mesmo que está acontecendo no hospital? Ou a mídia está amplificando essa questão toda da pandemia? É uma grande Eu, pergunta que fa estamos fazendo. e eu geralmente respondo: a mídia ela está sendo benevolente em relação à pandemia. Ao que se O vê. cenário é muito pior. Eu, durante o ano todo, eu nunca vi o cenário que eu vi de janeiro até hoje. Eu vi pessoas faltando oxigênio no meu hospital, né? Que ia chegar 2, 3, 4, 5 horas da manhã, mas eram 8 horas da noite e tinha paciente saturando 85%. Então,
são pacientes que precisavam já de entrar no oxigênio. No meu hospital não existe mais as medicações e está faltando. Hoje existem várias articulações políticas para a gente, no protocolo de intubação, por exemplo, pegar medicação de outros países, O que de está mudar... faltando, André, agora? Ou que está mais próximo de acabar? Midazolam, fentanil, respiradores, né? Está faltando monitores, está faltando praticamente tudo que um paciente precisa de intubação. No meu último plantão, nós não tínhamos uma bomba de infusão. A bomba de infusão é uma medicação que precisa ser controlada, precisa ser colocada numa bomba, e não tem como administrar no paciente sem essa bomba, porque são medicações muito controladas. Para você hoje, nós temos lá 32 pacientes intubados. Se você estiver na enfermaria, precisar ou rebaixar e precisar de uma intubação, você não tem como ser intubado lá. Você entra numa fila no CROSS, você fica saturando muito baixo, comprometendo mais o seu pulmão, e quando você conseguir, se você conseguir, você vai a óbito. Então, esses números que estão passando na televisão, tipo assim, olha, morreu 1 por falta de respiradores, por falta de leite de UTI, morreu 2. Esse número é muito maior. Entendo. É muito maior. Entendo. Porque eu não sei se você concorda comigo, mas me parece que foram abertos muitos leitos, mas não foram nem contratadas pessoas, não se acha médico, e não quer dizer, né, o básico não tem. Então, Azenha, quando a gente fala assim, foram abertos muitos leitos. Por exemplo, eu tenho 10 macas lá no hospital para receber paciente. Mas essas 10 macas são só 10 macas. Eu não tenho lá um monitor para acompanhar a sua saturação, a sua frequência cardíaca, a sua temperatura, a sua pressão arterial. Eu não tenho lá um respirador, que se você tiver uma parada respiratória, uma parada cardíaca, ou uma queda de saturação, você precisa disso. Então, assim, não é abrir leitos, são abrir leitos de UTI com todas esses equipamentos, esses insumos que vai atender o paciente de UTI, né? Hoje nós não temos profissionais suficientes para atender essa população, né? O médico ele precisa estar trabalhando na linha de frente, tanto é que tem muito oftalmo, ginecologista trabalhando na linha de frente de Covid, mas existem alguns especialistas, por exemplo, a entubar para manter o paciente, para fazer uma prescrição em relação à sedação. Eu preciso de uma sedação, de uma medicação para fazer você dormir, Azenha, para você ser entubado, para colocar um tubo que vai da sua boca até o seu pulmão, né, para você respirar. Além dessa medicação, essa medicação tem que ser permanente durante o período que você fica entubado. E quando você acorda, você vê um tubo na tua boca, você vai ter o ímpeto de você arrancar. Então, por isso que esses insumos estão faltando aqui já na principal capital do nosso país, que é São Paulo. Estamos falando da Moca, que é um bairro nobre de São Paulo, né? De um bairro nobre. Eu fico imaginando o que acontece em Parintins. Então, Emerlino Matarazzo, por exemplo, que é um bairro aqui da Zona Leste, teve que transferir 7 pacientes porque tinha acabado o O2. Aí o Estado culpou a empresa White Martins, a empresa culpou o Estado porque não teve reserva. Na verdade, a gente vai ter que abrir uma fábrica, vai ter que produzir mais oxigênio, porque, sinceramente, de janeiro até hoje, triplicou a quantidade de oxigênio que a gente precisava para toda a capital, né? Então, não tem empresa... eu acho que a gente teve um ano. Quando a gente fala nós, quando fala... o Brasil teve um ano para se preparar para tudo isso, né? Os hospitais de campanha, eu não sei onde foi parar, por exemplo, os respiradores desses hospitais de campanha, que não está disponibilizado aí. Estão abrindo, por exemplo, unidades para atendimento da Covid em escolas, né? Hoje, nós temos já uma escola que foi preparada para atender esses pacientes de Covid, mas, na verdade, nós precisamos de setores preparados, que tem a régua de oxigênio na parede para atender esses pacientes. Hoje, por exemplo, lá no hospital, existe uma régua na parede, não sei se você já tomou
inalação, que você vai lá, liga um bico de oxigênio, você toma Sim. inalação e vai embora. Existe uma régua, e nessa régua é distribuída o oxigênio para aqueles pacientes que estão com uma baixa saturação. O que acontece? Quando eu coloco 10, 20 pacientes nessa régua, o Ai, oxigênio ele é mais baixo, mas tudo bem, dá para manter o paciente. O problema é quando você entuba esse paciente. Você entuba esse paciente, o respirador ele precisa do máximo de oxigênio possível para ele atender às necessidades daquele paciente. Então, quando está entendi. tudo ligado, aquele paciente ele recebe uma saturação muito mais baixa do que ele necessita entubado. Entendi. Hoje nós temos um número de óbitos no SUS muito mais alto do que na rede privada. Por quê? Porque não existe um protocolo, por exemplo, de intubação. Se você for no hospital X, você chega lá e conversa com o médico e fala, doutor, com quanto de saturação precisa ser entubado? Ele vai, depende, a critério médico. Não existe um protocolo no nosso país. Ah, não é? Fala assim, olha, o paciente está saturando 80, vamos entubar. O paciente está saturando 70, vamos entubar. Eu já peguei paciente saturando 65 sem tubo. Ele ficou lá Hum, a noite inteira. Então, vai viveu? havendo um comprometimento maior.